Romanos, o que está escrito 5,19 aí? Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Mas também por meio de quê? Não, por meio de quê? Obediência. Obediência. Por isso que eu falei que o amor aí é prático. Ele perguntou por que algumas traduções falam caridade no amor. É uma expressão exata a caridade, no sentido antigo, até porque é corrigida que fala isso. Está exata, porque esse amor ágape aí, ele não é... Se colocasse amor, traduzisse por amor, o cara ia achar que era o quê? Romance, eros, né? Ia achar que era erótico, ia achar que era aquelas coisas... Como uma coisa é muito prática, eu acho que a tradução caridade era o melhor entendimento para eles. Era sacrifício o negócio, era ser caridoso realmente. É o amor prático. O amor da cruz, o amor do altar que nós falamos ontem, que eu acho que ficou clarinho para vocês. Espero que tenha ficado. E espero também que Deus siga falando mais e mais com vocês esse assunto. Amém ou não? Vamos ver um pouquinho aqui sobre Jesus guardando o mandamento. Ele já tinha dito isso antes, mas vamos rever. João 8,29 diz: aquele que me enviou está comigo. Não tem me deixado só. Fala da presença. E ele explica por quê. Porque faço sempre o que é do seu agrado. E quem está falando isso é Jesus. Aquele que me enviou está comigo, não tem me deixado só. Por quê? Porque faço sempre o que é do seu agrado. Quando alguém tenta colocar a fé para esvaziar a obediência, ele está equivocado sobre a fé. Ele está equivocado sobre a fé. Muita gente tenta colocar a fé assim, não, mas irmão, eu vivo pela fé, é fé, para esvaziar a obediência. Mas, na verdade, quem faz isso, ele não entende o princípio da fé. Ele não entende que a fé, ela gera. A fé, ela gera. Entendeu? A fé, ela gera obediência. A verdadeira fé gera obediência. A fé que não gera obediência, ela é morta. Ela é morta. Toda a nossa obediência é por fé. Abre aí Romanos. Romanos 1,5. O que está escrito aí? Romanos 5. Recebemos a graça. E o apostolado para quê? Obediência de quê? Obediência de quê? Da fé. Obediência da fé. A fé, ela não elimina a obediência. Na verdade, quem crê, obedece o que crê. Isso é a coisa mais coerente que existe. Vou ler Romanos 16, 26. E que agora se tornou manifesto. Ele está falando Romanos 16. Manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. A obediência da fé e a obediência por fé. Você crê? Crê ou não? Então prova. Prova a tua fé. Como é que você prova a tua fé? Como é que você prova a tua fé? E se você de fato obedecer, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, o que você está fazendo na verdade? Está o quê? Amando. O mandamento é amar, não tem outro. Quando você guarda, você faz, você ama. Vou dar um exemplo para você legal, tá? Quando a gente diz assim, quando a gente pega aquele texto de Lucas 6, eu acho que é Lucas 6, 46, não é isso? Dá uma olhada, Lucas 6, 46. Quem me chamais o quê? Essa pergunta ela é muito coerente para ensinar essa coisa da obediência da fé. Jesus não está questionando, Jesus não está cobrando obediência. Ele está cobrando a obediência por fé, a coerência. Ele não está dizendo, me obedeçam. Ele não está falando isso não, pô. Ele não está falando isso. Ele está falando, por que você me chama Senhor e não faz o que eu mando? Ele só está querendo que seja coerente com o que você crê.
Jesus é o quê? Para você? Uma mulher, eu sempre recebo uns e-mails assim, muito interessantes, né? Hoje eu recebi de uma irmã, de uma senhora, que parece que já está no terceiro casamento, vai para o terceiro casamento, um rolo, uma vida confusa, direta. E aí ela me escreve contando a história do drama, né? O primeiro marido, como é que foi, o segundo, como é que foi. E ela diz assim, eu não sei, pastor, qual é o meu problema, eu sou tão infeliz e tal, ainda bem que eu tenho Jesus. Aí eu li aquele livro, foi um e-mail, livro, e respondi com apenas uma pergunta. Uma vez, deixa eu te ajudar. Eu falei assim, eu posso te ajudar? Uma vez que você disse que tem Jesus, eu quero saber como você tem Jesus. Como? Ela tentou responder daqui, e aí eu fui direto. O que Jesus é para você de fato? Eu não estava cobrando, não, eu só estava querendo entender o que ela cria. Aí vem a frase evangélica. Jesus é meu Senhor. Ele é realmente o Senhor? Você crê nisso? Você crê que Ele é o dono da tua vida? Então, prova que Ele é teu Senhor. Seja coerente com a tua fé. Como? Obedece o que Ele falou sobre casamento. Se submete ao que Ele ordenou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não tem discurso, gente. O negócio é simples, assim. Você ama a Deus? Ama ou não? Prova. Como? Falando, cantando? Como é que você sabe que alguém ama a Deus? Posso dar um outro texto? Novo mandamento vos dou. João 13. Que vos ameis, assim como eu tenho. Nisto o quê? Nesse amor mútuo, todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns. Quer provar que é discípulo? Bíblia não prova que é discípulo. Bíblia embaixo do braço não prova que é discípulo. Dons não prova que é discípulo. Pregações, falar em língua, profetizar, nada disso prova que é discípulo. Como é que você sabe que alguém é discípulo? Quando ele ama. Agora, não é o amor do mundo, está na cabeça do mundo e da cabeçada dos crentes também não. Aquele amor que eu falei ontem. O amor que a Bíblia diz que é amor. Aquele conceito exato de amor. Senão a gente vai entrar na confusão. Todo mundo pensando, me ama, poxa, você não me ama. Às vezes você está amando a pessoa não entende o amor, porque ela não sabe o que é amor. É até bom, antes de você começar a discipular alguém, você dizer, olha, eu vou te amar, mas deixa eu explicar qual é o meu entendimento de amor. E abrir a Bíblia e passar aquilo tudo que eu compartilhei com vocês ontem. O amor é isso aqui. Ó. Então isso aqui é amor para Deus. E é esse amor que eu quero andar. Eu não quero andar em qualquer coisa, eu quero andar no amor de Deus. Eu quero fazer o que Deus está me dirigindo para fazer. Quando eu não obedeço, não tem nenhum amor nisso. Não tem nem amor a Deus, quanto mais ao próximo. Eu deixei o amor já. Na minha desobediência, eu deixei o amor. Compreende ou não? Você já viu gente que, em nome do amor, desobedece a Deus? Já viu? Você conhece gente assim? Em nome do amor, desobedece a Deus. Sábado passado agora, uma moça casou com um homem que a gente considera que o homem não é livre para casar, ele é casado. Foi orientado pelo discipulador, pelo líder, pelos supervisores, foi parado no presbitério. A gente abriu a palavra, mostrou para ela o pecado do camarada. Olha, papai, esse homem está casado, ele é um homem preso, ele não é livre. Ela casou, em nome do amor. Mas que amor que você acha que ela casou? O amor de Deus ou uma paixão por aquele homem? Ela está cega, obstinada, ela não viu nada e casou. Mas em nome do amor, então a compreensão que essa moça tem de amor é uma compreensão humanista do amor, humana, não é uma compreensão divina do amor, em nome do amor, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui, de obediência por fé. A mulher chega lá no presbitério, a gente começa a conversar com ela, irmã, a senhora se batizou quando? Eu nunca me batizei não. Ah, não? Não, mas a senhora caminha há quanto tempo? Estou 9 anos, quase 10 anos caminhando.
Nunca se batizou, não. Comecei agora. Ela estava recém caminhando conosco, mas ela vinha de uma história denominacional, mas nunca tinha se batizado, nunca. Se estranhei. Mas por que não? Tá? Mas quem é Jesus para você? Não, Jesus é meu Senhor. Teu Senhor? Mas o teu Senhor, ele não mandou se batizar? Ele não deu uma ordem para se batizar? Por que você acha que as pessoas se batizavam imediatamente? Rapidamente. A pessoa que mais demorou para se batizar no Novo Testamento foi Paulo, porque estava cego e só. No dia que Ananias chegou lá, ele se batizou. Por que você acha que as pessoas se batizavam tão rápido? Porque era obediente. Quando entendia que Jesus era Senhor, acabou, meu irmão. É o dono da minha vida, o que eu tenho que fazer? Arrependei-vos de cada um seja batizado. Então é agora, vou esperar o quê? Quando eles foram compungidos pelo Espírito, entenderam a mensagem de Pedro, e agora, que faremos, irmãos? Arrependei-vos de cada um de vós seja batizado no mesmo dia. Milhares de pessoas se batizaram no mesmo dia. Mas por quê? Porque entenderam a mensagem, creram na mensagem. Fé gera o quê? Obediência. Fé gera obediência. Porque a fé gera esse amor. O amor não é guardar os mandamentos? Lembrando, Adão guardou o mandamento? Adão amou? Quebrou esse mandamento do amor. E aí, como ficou? O amor deixou ele deixou o amor, passou isso para os seus filhos, para a natureza toda, egoísta, corrompida, injusta, iníqua. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Amém ou não? Eu quero ler outro texto para você aqui, ainda falando de Jesus. Ele falou que o que está comigo não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. João 4,34 diz assim, 4,34, disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que... E realizar o quê? A sua obra. Lembra que quando Jesus denunciou os fariseus, ele falou, vocês são filhos do diabo porque fazem a obra do vosso pai. Obra aqui, não é no sentido simplesmente de fazer a obra, como a gente pensa, obra evangelical, não. Obra, fundamentalmente, é obedecer a Deus, é fazer aquilo que condiz com o caráter divino. Daí é obra. Essa é a minha vontade. Filipenses 2,8. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se o quê? Obediente. Até quando? Até a morte de... Você vê como é que a obediência está na vida de Jesus profundamente arraigada? Profundamente. Desobediência é não amor. Obediência é amor. Aquele que tem os meus mandamentos. Nós lemos aqui hoje um texto, vou até voltar nele. Ver se eu acho aqui de novo. Ver se vai dar mais impacto para você esse texto que a gente leu. Um texto de João que a gente leu aqui. Eu acho que foi um daqueles que a gente abriu, não foi não? Eu acho que foi um desses textos que a gente abriu, de João 15:10 ou 17:26. Alguém dá a lida para mim aí? Ver se ele ganha mais força agora. Vai ali alto. Se guardarmos. Esse. João 15:10. Lê de novo, vamos lá. Se guardares o meu mandamento, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Então, Adão não guarda o mandamento, não permanece no amor. Jesus guarda o mandamento e permanece no amor e ensina os discípulos, se vocês guardarem o meu mandamento, vão permanecer no meu amor, assim como eu guardo os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele.
Obediência pura. Purinha, purinha. Então, fé sem obediência é morta. Fé que não produz esse resultado, está fora. Por isso que Jesus cobrou coerência lá em Lucas 6,46. Porque me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando. Porque a coerência dessa fé é obediência, não tem outra. Não tem outra. Você quer permanecer no amor de Deus? Faz o quê? Guarda o mandamento dele. Tem outro jeito? Tem? Está escrito ou não está? Guardou aí João 15 que eu falei, né? 15:10. João 15:10. Esse versículo não é chave, não é? Para entender agora? Ganhou mais luz agora, não ganhou? Ganhou mais luz? Ele ganhou mais luz agora. Fala, querido. A obedecer, é? Mas qual é essa aí? Não é NVI, não. Não é NVI. É revista atualizada, mas é uma versão mais recente. Ah, é? No lugar de... Como é que está esse mandamento? 15:10. Se obedeceres os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E aí? Assim como eu tenho obedecido, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Se alguém perguntar, como é que eu faço para permanecer no amor de Deus? Obedece a Ele. Obedece, Senhor. Fica aí. Não sai daí. Agora, quando alguém, em nome do amor, desobedece, é porque não sabe o que é amor. Só por isso. Se entendesse o amor, não desobedecia. Em nome do amor, se faz um monte de barbaridade, mas é porque não compreende o amor. Olha, você entende a importância da nossa conversa ontem? Se você não entende o amor, aquele nosso assunto de ontem, tudo isso aí fica na tua cabeça, quebra-cabeça desmontado. Porque você fica, um tem uma ideia de amor, outro tem outra ideia de amor, aí fica aquela coisa confusa. Aí quando diz, é amor é lindo, mas o que é amor? É isso o princípio. Esse é que vai gerar toda a nossa compreensão. Quantos entendem diz assim, amém? Amém ou não? Diz o amor é benigno. O amor tudo crê. Diz o amor tudo crê. Você vê que Deus, ele, apesar da rebelião humana, Deus nunca desistiu do seu propósito. Apesar dessa rebelião toda, ele nunca desistiu. Isso é mais uma prova contundente da natureza de Deus. Esse amor eterno faz parte dele. Ele nunca desistiu. Deus anunciou. Isaías 46:10, assim, anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que eu, Jeová, digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Ou seja, Deus nunca desistiu do plano dele. Houve queda, houve tribulação, houve rebelião, mas Deus permanece inabalável. Ele é o mesmo, não desistiu. Interagiu a beça com a natureza, interage ainda com o homem, com essa criação, mas não desiste. Ele diz, a minha vontade vai se cumprir. Quantos podem dizer amém? Amém? Hebreus 6,17. Esse texto também é chave, acho que é importante de guardar. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. Diz, imutabilidade do seu propósito. O que ele fez? Se interpôs com o quê? Jurou. Para você não ter dúvida que o propósito dele é imutável, ele vem e jura. Já vai ser isso aqui, eu coloco a minha palavra agora, eu juro. Como não tinha por quem jurar, jurou por ele mesmo, porque ele é maior. Quantos entendem? Quantos entendem? O amor tudo crê, o amor não desiste. O amor tudo crê. Daí ele crendo, ratificou o futuro, confirmou, e disse, meu propósito não vai mudar, ele é imutável. Eu juro por isso. E acabou.
Porque ele crê, ele não desiste. Deus não desiste. Deixa eu abrir um tema que eu também espero compartilhar com os líderes aqui. Para você entender aqui, ó. As 3 parábolas de Lucas 15, que fala do perdido, da ovelha perdida, o pastor que perdeu a ovelha, que foi atrás, a mulher da dracma, o pai do filho pródigo, se lembra daquelas 3 parábolas de Lucas 15? Nas 3 parábolas ali, aparece um aspecto desse amor muito intenso, sabe qual é? O pai não desiste do filho. Diz a Bíblia que o pastor deixou 99 e foi atrás da perdida até que a encontrasse. Está assim escrito, até que a encontrasse. Ele não foi fazer uma jornada com a possibilidade de não encontrar. Ele não foi dar um passeio. Diz assim, se eu achar, achei, se eu não achar, amém. Não foi. Ele foi determinado, ele deixou 99, foi até que a encontrasse. Alguém mas podia encontrar morto, podia, mas ele ia encontrar. Ele não foi para não encontrar, ele foi para encontrar. A mulher e a dracma diz que ela varreu até encontrar. Não foi uma faxina barata. Ela deu uma faxina determinada. Ela falou, eu vou achar essa dracma. Foi determinada. E o pai passa isso também, porque ele fica esperando até que o filho voltasse. Porque se o filho, quando apareceu no caminho, o pai já o tinha avistado, então ele já estava lá, ele estava no posto dele. Não desiste. Esse amor é assim, não desiste. É um amor implacável, amado. É implacável. Ele não recua, não desiste, não olha para trás. Não, ele é implacável, ele é forte, poderoso, mais forte que a morte, diz a Bíblia. Ele é mais forte que a morte. Então ele não recua. Por isso que Jesus não recuou diante da cruz. Porque ele não recua. Determinado está, determinado vai. Eles não vão voltar. Porque o amor tudo crê. Diga, o amor tudo crê. O amor tudo crê. Diz, o amor é benigno. Diga, o amor é benigno. Olha, quando o amor de Deus entra em ação, porque o homem ele está impedido de reconhecer Deus. Não sei se você sabe, ele está impedido de reconhecer. O amor, se o amor não entrasse em ação, o homem não poderia reconhecer Deus na sua própria força. Coisa impressionante, não? O homem está impedido e aí Deus tem que entrar em ação. Deus tem que fazer isso. Porque o homem não pode voltar a confiar em Deus por sua própria vontade. Sua própria decisão. Agora eu vou confiar em Deus e tal, vou restaurar tudo. Restaurar minha comunhão, tá? Vou restaurar toda a minha condição com Deus. É impossível ao homem restaurar a condição. Essa é outra verdade. Você lembra que eu falei de verdade? Graça? Essa é outra verdade. Ó, você não pode voltar. Na sua força você não pode. Não dá. Você, ó, um homem sem Deus, ele não pode cumprir nem os votos dele, pessoais, que ele mesmo fez. Não é o que Deus fez, não, que ele fez. Prometo ser fiel a você em toda e qualquer circunstância, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Quantos homens fizeram esse voto e não cumpriram? Ele mesmo fez. Ele mesmo não cumpre. Porque ele não tem poder para isso. Ele não tem poder. Deus tem que intervir. Porque o amor de Deus é benigno. João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Jesus falou, olha, a carne para nada aproveita. Porque carne é carne. Eu costumo dizer para os irmãos, ó, carne é branca, é vermelha, mas é carne, irmão. Tem aqueles irmãozinhos que é carne branca? Não é carne igual. É light, carne light. É carne do mesmo jeito. Oi? Carne de frango, carne de peixe, é carne. Não, porque às vezes a gente faz diferença. Carne é carne. O irmão teve um sonho muito interessante. Uma vez eu tratando um assunto lá, e aí ele disse que viu embaixo da mesa lá um frango e um porco. Teoricamente, na cabeça do homem, um é saudável, o outro não é saudável. É o homem que pensa isso. Mas lá, eu falei que sonho interessante. Mas eles estavam vivendo um litígio nessa cidade muito interessante. Eram 2 pastores tentando conviver. Um
claramente era aquela carne vermelha, uma carne, não vou chamar de vermelha, que o do outro é branco. Uma era aquela carne visível, a carne visível. Esse é carnal, ou cara carnal. O outro era um tipo de carne com classe, mas que também é carne. Também rejeitava. Também havia, não tinha amor, sacrifício, nada. Nenhuma das duas. Uma claramente carnal e a outra simuladamente, cosmeticamente carnal. Ela está lá, é carne também. É difícil às vezes o irmão entender. Amado, aquilo que não é gerado em Deus é carne. Tem que ser dele. Tem que ser por meio dele. E tem que ser para ele. Se é dele e não é para ele, está errado. Se é dele, por meio dele e não é para ele, está errado. Se é para ele, mas não é dele, está fora. Se é dele e para ele, mas não é por meio dele, também está errado. Posso provar na Bíblia para você. Eu te provo. Quer que eu prove? Vamos lá. Porque está fora da apostila também. Vamos conversar aqui entre nós, tá bom? Vamos para o Antigo Testamento. Lá para o Antigo Testamento. Deus constituiu sacerdotes para servir com ele. Aí, no meio desses sacerdotes, existem 2 filhos de Arão lá. Qual o nome? Nadab e... Eram sacerdotes do Senhor? Eram não. E um dia foram acender um fogo para quem? Para Deus. Era por meio do Senhor? Era porque era sacerdotal? Eles podiam acender fogo. Mas o fogo era de Deus? Não. Qual foi a consequência disso? Morte. Era por meio dele, era para ele, mas não era dele. Não é de Deus, Deus não quer. Eu confrontava uma irmã que disse que tinha feito uma tatuagem para o Senhor. Meteu uma tatuagem para o Senhor e tal. Pá. E foi até interessante. Eu conversei com ela assim para entender, né? Um amor assim, para compreender. Como é que te motivou? Que o filho do pastor da Austrália lá também tem uma. Eu li uma apostila na internet aí, pá, fiz para o Senhor, uma coisa linda, Franco. Sinalzinho, explicou o significado lá da tatuagem, toda espiritual a tatuagem. E eu falei, Deus mandou? Como assim? Não, porque você falando aí, dá a impressão que você fez porque alguém fez. Eu estou falando se Deus mandou você. Porque se você come e não é por fé, você peca. Se você bebe porque viu alguém beber, é carne. Você não tem fé para fazer. O cara que bebe, diz, meu pastor bebe, eu bebo. É carne, é pecado. Tudo que você faz com dúvida, você peca. Se você não tem certeza, porque fé não é simplesmente uma certeza no vazio. Fé é baseado na palavra. A palavra vem pelo ouvir, e o ouvir vem... A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Então fé não vive sem palavra. Falei, quando é que Deus mandou você fazer essa tatuagem? Me explica, me conta. Não tem. Não tem. Se não foi de Deus, Deus não recebe. Deus não gosta das nossas invenções, é carne. Nossas invenções são carne para Ele. Tem que ser dele. Por meio dele, também por meio dele. Vamos pegar outra história. Davi quer trazer a arca para Jerusalém. Para Deus. A motivação de Davi estava correta? Estava ou não? O local da arca, realmente ele queria fazer para Deus? Onde foi que Davi errou? O meio. Não foi por meio do Senhor que ele carregou a arca. A arca tinha uma instrução para ser carregada. O como é importante. Não tem aquela história que de vez em quando pensa, mas os fins justificam os meios. Justifica uma pinóia. Justifica nada. Quem justifica? Na Bíblia, no reino de Deus, não. Fim não justifica meio. O meio tem que ser de Deus também. Aí Davi vai lá, monta lá um carro de boi lá, e leva lá no carro de boi, vai no carro de boi carregando, até que no momento, sei lá, a roda bate numa pedra, tropeça, a arca escorrega, e a mão de Uzá toca. E o que acontece? Morte. Morte. Mas ele não
era de Deus, não era era de Deus e era para Deus, mas não era por Deus. O meio de Deus era no ombro dos levitas. O meio de Deus é no ombro dos levitas. Meu santo, para com isso. A carne é carne em qualquer segmento. Carne é carne. Na carne é impossível agradar a Deus. Para tu ver a condição da carne, como é que é séria. Quando Jesus fala para Nicodemo, você tem que nascer de novo, ele não estava brincando. Ele estava falando, você não presta. Ele podia cantar, você é inútil. Ele podia ter dito, olha, Nicodemo, mas Nicodemo entendeu isso. Porque ele disse, se eu tenho que nascer de novo, então o que eu sou hoje não serve para nada. É inútil. É inútil mesmo. Você está impossibilitado de amar. Você não pode amar com o meu amor. Porque você tem que nascer de novo para amar com o meu amor. Percebeu ou não percebeu? Quando você faz em obediência a Deus, é amor. Deus falou, eu tenho uma palavra, eu ando por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem anda sem fé anda na carne. Por isso que ele diz, na carne é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você está na carne. Vou dar um outro exemplo bíblico, Novo Testamento agora. Ananias e Safira. O negócio agora é espiritual aberto, era uma oferta. Oferta, para quem era oferta? Para o Senhor. Está certo ou não está certo? Está certo, é para ti, Senhor, a oferta. Amém. O meio como eles entregaram a oferta foi correto? Não, o meio estava certo. Eles entregaram aos pés, a maneira estava corretíssima. A maneira de entregar a Deus era entregar aos líderes da igreja. Eles é que iam administrar, porque essa era a direção de Deus, estava certa. E onde é que esse casal falhou? Na motivação. Não era de Deus aquela oferta. Por que eu sei que não era de Deus? Vamos lá, quando você lê a história toda, você compreende. Primeiro foi assim, um homem chamado Barnabé. Você lembra Barnabé? O filho da consolação? Ele vai, ele era um homem muito rico e ele, movido pelo Espírito Santo, deve ter ouvido Deus claramente, falando, entrega tudo. Deve ter sido aquela condição do jovem rico. Pegou ele e falou, entrega tudo aí. Ele pegou todos os seus bens e entregou aos pés dos apóstolos. Isso repercutiu na cidade, foi um boom. E aquele casal cobiçou aquela glória, aquela honra, aquela história. E aí planejaram também, nós vamos também dar, mano. Esse mover de oferta está lindo, vamos também fazer. Só que eles não tinham o mesmo coração que o Barnabé, não tinham a mesma palavra, não tinha. Por que eu sei? Porque Pedro pergunta a eles. Ele, alguém te pediu alguma coisa? Se você tivesse vendido e ficado contigo, não era teu mesmo o negócio? Por que você veio aqui mentir para o Espírito Santo? Deus pegou esse casal exatamente nesse ponto. Gerou morte também. É morte para tudo que é lado. Quando tu faz troço errado, carne gera morte, né? Carne cheira morte. É um negócio terrível. Eles estavam lá prontinhos, com a oferta. Só que eles venderam o terreno. Quando eles venderam o terreno, eles perceberam que o valor excedeu a expectativa deles. Puxa, foi mais caro o negócio. Foi mais arriba. Você já deu uma oferta que te surpreendeu? Surpreendeu a você? Alguma vez? Eu já fiz isso. Um dia eu estou fazendo uma faxina em casa lá, e encontrei uns papéis de um banco de muitos anos atrás lá, uns papéis, tipo umas ações lá. O que é isso aqui? Isso aqui não deve servir para nada. E passou um irmão lá que estava carente, necessitado. Eu não tinha muito o que dar para ele. Eu falei, cara, eu estou com os papéis aí, cara, toma, leva aí. Meu irmão, era uma grana. Quando ele voltou e me falou o valor, quase que eu caí duro. Eu dei uma oferta que excedeu a minha expectativa. E aí eu vi que meu coração também estava fora. Eu falei, caramba, será que se eu soubesse o valor desse, eu teria dado tudo para ele? E a experiência desse irmão foi fantástica. Esse irmão estava duro, desempregado, duro. E num domingo, indo lá para o ajuntamento da igreja, ele achou R$100. E botou no bolso feliz, agradeceu o Senhor. Quando está lá na reunião, Deus fala com ele, entrega os 100. Mas Senhor, entrega os 100. Semeia esses R$100 aí. E ele então, pum, entregou os 100. Na segunda-feira passou lá em casa para dizer que estava duro. Porque os R$100, ele não falou da oferta, mas os R$100 ele te entregue. E eu vou, inconscientemente, e passo os papéis para ele, e ele embolsa assim, tipo, mais de R$10 mil.
bolsou, e riu e agradeceu, e quase me beijou, eu quase morri. Falei, caramba, que oferta que eu dei para ela. Nem sabia que era... Mas essa filha da Inês foi um negócio assim. Eles planejaram a venda. O valor da venda excedeu a expectativa deles. Foi muito mais dinheiro do que eles planejaram para aquela terra. E quando entrou a grana, aí eles ficaram na trampa, na armadilha. Falei, meu Deus, e agora? Eles devem ter ficado... Qual foi a gravidade desse pecado, irmão? A gravidade é quando os dois entram em acordo para mentir. Os dois entram em acordo. Olha, irmãos, é muito complicado quando dois discípulos de Jesus fazem um acordo de trevas. Numa igreja gloriosa, meu irmão, glória presente é morte certa. Mas aí está mais uma história que fala que tem que ser dele, por meio dele e para ele. A gente diz assim, cuidado. Não faça de qualquer jeito. Você já percebeu que alguns irmãos pedem conselho apenas porque é um formato nosso pedir conselho? Já pediu conselho? Ah, irmão, estou coberto. Já me aconselhei com o meu discipulador. Por que a gente se aconselha com o discipulador, com o líder? Por que a gente se aconselha? Qual é o propósito de alguém que se aconselha? É saber o quê? Se é um bom negócio que eu vou fazer? Se eu vou ganhar com esse negócio? Por que a gente pede conselho? Direção de quê? Saber o quê? Se é a vontade de quem? De Deus. Daí, eu quero fazer duas recomendações para vocês. Quando você vai pedir conselho, tenha claro que você quer ouvir Deus. Você não quer nada mais que ouvir Deus, na multidão de conselheiros da segurança. Então procura ouvir a voz de Deus, porque sem voz de Deus você não tem fé, é carne. É carne. Ouça o Senhor. 2, se você vai dar conselho, tenha claro que o que a pessoa quer é ouvir Deus. Deixa claro para ela do teu conselho. Então não dá conselho de qualquer jeito. Não fala o que vem à tua cabeça, assim, isso é de Deus. Não faz igual a Natan, não. Faz o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Depois tu leva um puxão de orelha de Deus, volta lá que eu não mandei você dizer nada disso. Tenha claro o seguinte, quando alguém pede conselho é porque ela quer andar em fé. Ela quer ouvir o Senhor. E aí o teu conselho é a voz de Deus na vida dela. O que você tem que fazer se você não sabe? O que você fala? Irmão, deixa eu orar por isso também. Deixa eu também refletir em Deus essa história. Para eu não falar qualquer coisa, porque você está aqui para ouvir Deus. Você quer o meu conselho para ter certeza que esse negócio é de Deus. Daí o teu conselho é cercado de oração, de reflexão, de palavra, de experiência de Deus, porque você quer dar um conselho direcionado pelo Espírito. Você quer ter paz, inclusive, para falar. Por que Colossenses diz assim? Que a paz de Deus seja árbitro nos vossos corações. Por que ele diz isso? Tem até uma versão que fala melhor, diz assim, que a paz de Deus governe os vossos corações. Ele não diz governe o teu coração, diz vossos, no plural. Porque no teu é fácil. Uma pessoa obstinada está cheia de paz. Não, mas Deus me falou, olha a paz como é que está, radiante. Você está com paz porque você está obstinado. Aí você está cheio de paz. A paz não é no teu, a paz é no vossos. Tem que fechar, tem que bater, tem que encaixar, tem que ser de Deus. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Amém ou não amém? Amém? Diz a graça e a verdade. Vieram por Jesus Cristo. Diz a graça e a verdade. Vieram por Jesus Cristo. O texto que eu dei para vocês de Evangelho de João 1, a gente pode ler do 16 agora, vamos ler do 16 agora até o 18. A gente vai passar pelo 17, que a gente já leu, vamos ler. Pois todos nós, do quê? Recebemos da sua e graça sobre, porque a lei foi dada por meio de quem? A graça e a verdade vieram por meio de quem? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai
esse o deu a quê? A conhecer. Isso é amor ou não é? É ou não é amor? Você não tinha condição, eu também não tinha condição. Ninguém tinha condição de alcançar esse Deus. Ninguém. Ele mesmo é que se deu a conhecer. Ele é que se revelou, ele é que chegou, ele é que tomou ação, ele que faz. Então, se ele começou, amado, que ele sustente e que ele conclua. A boa obra que ele começou, ele vai terminar. Quantos podem dizer amém? Amém ou não? Se a tua vida começou no Espírito, como é que você acha que tem que terminar? Como é que você acha que tem que viver? Começou no Espírito? Como é que ela tem que ser o meio? Como é que tem que ser o fim? Você pode começar no Espírito e terminar na carne. Mas o normal é começar no Espírito, se manter no Espírito e terminar no... Se Deus começou, então deixa Ele fazer tudo, pô. Deixa Ele ter iniciativa na tua vida, deixa Ele falar, deixa Ele direcionar. Porque pela tua força você nem conheceria o Senhor. Pela tua condição você nem conheceria o Senhor. Pela tua capacidade você nem conheceria. Puro amor de Deus, puro amor. Ter se revelado a você, ter aberto, dado luz, puro amor de Deus, pura graça. Graça sobre graça. Pura graça. E agora você vai viver como? Na tua força? No teu entendimento? Não, tem que seguir vivendo na graça sobre graça. Na plenitude do Senhor, no Espírito Santo. Deixa Ele amar. Deixa Ele fazer. Quantos me entendem? Amém ou não? Amém. Todos nós que fomos descendentes desse primeiro Adão, a gente ficou nessa condição terrível. Daí a necessidade do novo nascimento. Ele tem que dizer, nascer de novo, por quê? Porque aquela raça não prestava, aquela raça foi. 1 Coríntios 15, 45 a 48. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o quê? O natural. Depois sim o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. 1 Coríntios 15, 45 e 48. Você, quando nasce da carne e sangue, você tem um pai biológico. Quando você nasce no Espírito, aí você tem um pai espiritual, você tem o Senhor. Quando ele falou para Nicodemos lá em João 3,3, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa agora. Eu vou dar uma pausa agora para vocês, que são 11 horas. Mais uma pausa daquela abençoada. E a gente vai seguir falando sobre como essa graça nos alcançou. Você diz assim, poxa, eu tenho que passar por isso. Tem. Eu poderia chegar no final, eu poderia chegar onde eu quero. Mas é de volta aquele assunto que eu falei. Se eu não tivesse falado ontem com vocês sobre o conceito de amor, talvez hoje muita coisa estaria correndo solto entre vocês. Se eu não falar isso agora, esse caminho de amor, de resgate aí, talvez quando a gente chegar lá na frente, você também esteja assim meio em falso. Então, tenha paciência comigo, deixa eu rebater esses fundamentos que vocês já conhecem, tá? Para quando a gente chegar mais adiante, vocês não... Eu estar seguro que ninguém está divagando, tá bom? Amém ou não? 10 minutinhos?